Olá, esse é o FIA em Foco. Vamos conversar hoje com Leonardo Varela. Ele é produtor audiovisual e produz mostras populares de cinema em algumas capitais do Brasil, com o intuito de promover a cultura popular. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado. Primeira pergunta é, como que é a mostra popular do cinema que você produz? A gente trabalha mais ou menos com a lógica de ser uma alternativa ao cinema tradicional, né? Então, a gente tem aí as grandes redes que cobram muito caro e não é todo mundo que tem essa possibilidade de cinema. Tanto Sim. que saiu uma pesquisa em 2016 que diz que 54% da população brasileira nunca foi ao cinema. E é um direito, né? Então, a gente acha que isso é bem problemático e a gente tenta dar algum tipo de contribuição para a sociedade nesse sentido. Correto. Qual que é o objetivo que vocês pretendem atingir em cada uma delas? Então, é a gente ter a oportunidade de acessar os mais variados públicos da nossa sociedade, né? Qualquer renda. Então, eu tenho um trabalho aqui na capital, no bairro do Bexiga, que a gente tem pelo menos uns 30% do público que é morador de rua, né? Então, é para esse tipo de pessoa, porque já que a gente não cobra, a gente tem um entendimento de que se a gente cobrasse R$1, teria alguém que não tem R$1 privado desse direito universal que é a cultura, né? E é a cultura popular, né? Sim, muito bom. Qual foi o melhor filme que você participou ou fez na mostra? Em 2016, a gente tem um trabalho com uma produtora russa chamada Mosfilm, que é a mais antiga e a maior de toda a Europa. E aí, todo ano, a gente faz uma mostra de cinema russo e soviético na Cinemateca Brasileira, né? Principalmente aqui em São Paulo, mas tem no Rio Grande do Sul, tem em Belém do Pará, tem em Brasília. E eu lembro que em 2016, a gente lançou Ana Karenina, que é um clássico da cultura russa, né? Da literatura russa. E aí é engraçado que como a gente não cobra, o ingresso ele é totalmente simbólico. Então, a gente não sabe, antes de começar as sessões, se vai ter uma pessoa ou se vão ter 1000. Né? Então, e aí eu lembro que estrumbou de gente no lugar, a gente teve que fazer várias sessões do mesmo filme para poder comportar a quantidade de pessoas que estavam interessadas em assistir o nosso trabalho. Entendi. Qual foi o filme que você mais gostou de fazer ou produzir, já que vocês não cobram? Então, o intuito é mais demonstrar a sua arte. A gente desenvolve trabalhos conforme as necessidades, né? Então, a gente é muito acostumado aqui no Brasil a entender que o cinema norte-americano é o ápice de qualidade que tem, quando a gente esquece que existem outros países além dos Estados Unidos no mundo, né? Que também produzem cinema com a mesma qualidade. O próprio cinema russo, que é o que eu acabo trabalhando mais, desenvolveu todas as suas tecnologias cinematográficas no mesmo nível que os Estados Unidos, na mesma época. Né? O cinema com som, enquanto existe inclusive uma grande discussão da Rússia ter tido o primeiro filme com som no mundo, né? Não os Estados Unidos. E ter essa oportunidade de promover esse tipo de trabalho, fazer com que as pessoas tenham acesso a mais coisas, né? Eu acho que isso que é o mais gostoso de trabalhar com cinema, porque você está dando a oportunidade das pessoas conhecerem mais além do óbvio dessa cultura enlatada que nos é entuchada pelo Cinemark, o CI, essas grandes redes que, na verdade, mais atrapalham a nossa cultura do que ajudam em alguma coisa. Então, isso meio que é como se os filmes que são feitos com um grande orçamento, tipo, que passam na rede Cinemark, por exemplo, você acha que o dinheiro é só um detalhe fora da qualidade? Assim, Só tem a acrescentar o dinheiro. Então, não dá para falar que é uma má qualidade, porque são filmes muito bem feitos. Só que se você quer ver um exemplo, saiu o último Velozes e Furiosos. De 10 salas de cinema do Cinemark, 8 salas estavam passando Velozes e Furiosos e 2 estavam passando Trair e Coçar é Só Começar. Qualquer um dos dois que você assiste, o que isso vai te acrescentar? O que você aprende? O que você se emancipa enquanto, sei lá, você se identificar com o seu país, com a sua cultura? Porque não é a sua cultura, está sendo imposto isso para você e é um filme ruim na prática, ele só é muito bem feito. E que não acrescenta nada na sua vida. Não acrescenta. Só que existem outros cinemas que têm vindo com uma outra característica, ainda que seja cobrado, que
O Belas Artes tem vindo com essa proposta e a gente trabalha bastante junto. O Itaú Cultural também, o Cine Reserva. Então, não está tão perdido assim quanto se parece, né? Você acha que um dia uma produção que, digamos, que é independente, ela pode chegar no nível de um alto público, tipo, passar em televisão, ter uma propaganda muito maior? Olha, isso é bem difícil porque a gente é colonizado desde sempre, então o Brasil nunca não tem uma identificação sua com o seu próprio país, né? Mas assim, eu sinceramente acho que as produções brasileiras são muito melhores que as americanas. Vê-se nesse último período tendo lançado Bacurau, o próprio filme Marighella, só que a gente vê que grandes filmes estão sendo boicotados pelo próprio Estado brasileiro. Então é difícil a gente falar do Brasil ganhar dinheiro com o cinema, ainda que o audiovisual faça muito mais dinheiro que, sei lá, o turismo, por exemplo, valorizar mais ou menos no mesmo nível que os americanos, né? Bom, legal, Leonardo. Novamente, muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo seu belo trabalho. Obrigado. Esse foi mais um FIA em Foco. Até a próxima.